Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Bem-vindo à Faculdade. Dessa vez eu vim fazer pra vocês o meu mais novo vídeo, que vai ser sobre o terceiro semestre de Odontologia aqui na Unesp de Araraquara. Bom, muita gente me pede, já pediu várias vezes, que eu sempre fique fazendo vídeos sobre cada semestre do curso que eu faço. Então aqui eu vim mostrar pra vocês e falar mais um pouquinho de como que é cada matéria desse terceiro semestre. Vocês sempre me pedem para que eu sempre faça vídeos sobre os semestres da odontologia aqui na Unesp de Araraquara, e aqui é dividido em 10 semestres, ou seja, 5 anos, porque são 2 semestres por ano. E no terceiro semestre agora, graças a Deus, a gente finalmente tá aprendendo as coisas mais específicas relacionadas à odontologia. Agora, nesse terceiro semestre, nós ainda temos fisiologia, patologia, saúde coletiva, bioestatística, que é a nova matéria que, diga-se de passagem, é um inferno na minha vida, mas também temos as específicas, que são as que entram agora e que põem a gente naquele mundo em que realmente é a odontologia. Dentística, materiais odontológicos 1, radiologia, que é a parte de radiografia e tudo mais, e ergonomia, que está junto com dentística. Primeiro, fisiologia. A fisiologia nesse terceiro semestre a gente chama ela de Físio 2 ou Fisiologia 2, e nessa matéria a gente vai aprender um pouco mais sobre a fisiologia da cavidade oral, fisiologia da dor na parte de cabeça e pescoço, e também fisiologia da parte de gastrointestinal, como ele é absorvido e tudo mais. Não foi o terror pra mim, como muita gente dizia que a físio sempre seria um terror, seria uma coisa muito complicada. Pra mim não foi tão difícil, é uma matéria que é complexa, que tem muita coisa. Os professores pedem pra pegar o livro, né, mas a gente não pega. Mas se você estudar bem, conseguir entender o que o professor tá falando, você consegue sair bem. Não vou falar que é uma matéria que você consegue tirar 8, porque não é. Eu mesmo, minha média ficou em 6,87, porque é uma matéria que é difícil, mas que é importante porque você aprende todo o aspecto na parte fisiológica de como ocorre a dor, de como ocorre a dor na face, na cabeça, no pescoço, quais os nervos envolvidos, qual é a importância disso. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que saber como dentista para explicar para o paciente depois como é que isso acontece, onde é que isso está indo, por que tal medicamento age em tal coisa. Bom, agora a pato ou a patologia, né, carinhosamente apelidada de pato, é uma das matérias bem difíceis também, que ano passado eu lembro que eu comentei com vocês que eu tinha histologia. A patologia nada mais é do que a histologia da doença. Enquanto na histologia você vai ver o tecido normal, quais as células, como funciona, na patologia você vai aprender esse mesmo tecido quando ele está alterado, ou seja, quando há doença nele. Então o que a gente aprende em patologia, por enquanto, que é a geral? A gente aprende sobre câncer, doenças do sangue, doenças relacionadas a inflamações, como que é um tecido inflamado, como que é um tecido em hemorragia, como é um tecido que tem câncer, que tem uma neoplasia, que tem uma hiperplasia. Então são diferenças assim que você vai pegando de uma lâmina normal para uma lâmina com a doença. Isso é importante por quê? Porque na clínica, especialmente na parte de cirurgias, de pério, que é a pessoa que quer seguir nessa área, ela tem que saber para poder entender o que está acontecendo com o paciente, porque a boca na clínica, ela nunca vai ser aquela boca perfeita que a gente estuda nos livros ou que a gente vê na teoria quando o professor passa. Sempre vai ser uma boca que tá com sérios problemas, e a gente tem que estudar e tem que saber e tem que entender o que tá acontecendo ali, tanto pra gente poder administrar um bom tratamento, quanto pra gente poder também explicar pro paciente o que tá acontecendo com ele. Agora, bioestatística. Bioestatística aqui na Unesp, ela não é muito difícil, eu acredito. É só um semestre se comparado com as estatísticas de outros cursos, como a da área de exata. A estatística aqui, ela é aquele negócio de aprender a fazer cálculos, comparar tabelas, comparar gráficos, montar tabelas, pra você ter aquela prática na hora de realizar alguma coisa mais relacionada à pesquisa, ou à iniciação científica, ou ao mestrado, ou ao doutorado. São coisas que você tem que saber para poder avaliar dados, avaliar o que acontece numa população, o que acontece num estudo, por que o dado dá tal coisa, se isso é verdadeiro, se isso não é. Existem fórmulas matemáticas para isso, que é que quadrado, T student. São diversas fórmulas que são muito difíceis. Não é uma matéria chata, mas é uma matéria que é extensa, que para 6 meses a gente tem que aprender muita coisa de matemática. Então se você tá acostumado, gosta um pouco de matemática, estuda um pouquinho que você vai se dar bem. E não vai ficar de recuperação, que nem eu. Saúde coletiva. A saúde coletiva aqui na Unesp, no primeiro ano, lembra que eu falei com vocês, era aquele negócio relacionado aí na clínica, acompanhar a galera do último ano, e nas escolinhas, ensinar as crianças a escovar o dente. Nesse ano, a saúde coletiva virou basicamente bem teórica, que é o estudo da epidemiologia de diversas doenças, como epidemiologia da cárie, epidemiologia da doença periodontal, epidemiologia de câncer bucal, ou seja, ficar estudando como é que isso tá na sociedade, quais os aspectos, os fatores de risco, os fatores relacionados a tudo, basicamente tudo que leva a ter aquela doença, e foi isso basicamente que a gente estudou. E também, como a grade é nova, em saúde coletiva esse ano, saúde coletiva 2, a gente teve o acréscimo de parasitologia junto com a saúde coletiva. Então a gente estudou diversas doenças parasitoses, como
chagas, leishmaniose, algumas zoonoses também, e como elas estão inseridas na sociedade, como isso afeta diretamente na boca, como é o caso, se eu não me engano, da leishmaniose, como é o caso de algumas doenças que acabam afetando diretamente no palato, que provocam ulcerações na boca. Então é interessante essa matéria porque você consegue enxergar na sociedade como é que cada indivíduo separado consegue influenciar num todo, no geral. Isso é muito interessante também pra quem gosta dessa parte, mas são duas matérias, né, que é a parte de epidemiologia mais a parte de parasitologia, que eram antes separadas, né, que eles juntaram esse ano, então fica um pouco puxado também. Agora entrando na parte das matérias específicas, que eu sei que é que o pessoal mais gosta e que eu gosto muito também, porque ela te coloca dentro da faculdade, ela te coloca dentro do universo da odontologia, material odontológico, ou materiais odontológicos, dentística, radiologia, ergonomia. Bom, primeiro, materiais odontológicos. Materiais odontológicos a gente brinca que seria a dentística teórica, porque no materiais odontológicos a gente aprende sobre o material, quando ele foi criado, como eram os primeiros materiais, as primeiras, segundas, terceiras e quartas gerações de determinado material, como é o caso de resina composta, ionômero de vidro. A gente aprende a manipular esses materiais também, a gente aprende o tempo de presa de cada um, que não é só chegar lá e colocar na boca do paciente. Você tem que saber quanto tempo ele demora, qual é a formação dele, se a pessoa vai ter alergia a algum dos seus componentes. Então, materiais odontológicos é uma matéria muito importante porque a gente aprende literalmente a trabalhar com o material e depois poder aplicar ele. Aí que vem a dentística. A dentística, então, pra nós, é a parte mais prática, que a gente tem bastante laboratório, especialmente de sexta-feira, que é quando a gente fica de cerca de 3 horas no laboratório, que é fazendo o que um dentista faz. Preparo cavitário e depois uma restauração logo em cima desse preparo cavitário. A gente não aprendeu amálgama, a gente já foi direto pra resina composta, porque os professores falam que o amálgama já está fora de uso, então não tem motivos pra ficar focando nisso, mas é muito interessante porque é a matéria que te mostra mesmo o que é a odontologia, que é te fazer de incremento em incremento, você vai vendo que aquele dente que tava um puta buraco, que a professora até brinca que a cárie ela é um pontinho que vira rombinho, aquele puta rombo acaba se transformando num dente de volta, quando você tem cuidado, quando você sabe o que você tá fazendo, usando os instrumentais corretos. São todos aqueles instrumentais que eu mostrei no vídeo anterior, que provavelmente vai estar aqui no izinho, se vocês quiserem ver, que é a lista de materiais. Outra coisa, vocês me perguntam muito, a lista de material a gente compra no começo do ano pra usar o ano inteiro, então não é uma lista só de um semestre, é a lista dos dois semestres do ano. Então no caso eu tenho a lista que eu já comprei, já é dentística, materiais odontológicos, ergonomia, radiologia, são vários materiais que vão ser usados durante todo o segundo ano. Aí depois no terceiro ano você compra a lista que vai ser usada por todo o terceiro ano, mais até o fim da graduação, porque os materiais do terceiro ano são os mais importantes assim, porque tem cirurgia, pério e tudo mais. Mas qualquer outra dúvida sobre materiais ou qualquer coisa do tipo, faz aqui embaixo que eu respondo num vídeo ou respondo ali mesmo na hora, dependendo, ok? Ergonomia. Ergonomia é uma matéria que tá relacionada totalmente com dentística e totalmente com qualquer área prática da odontologia, que é você saber como sentar, qual a posição correta para segurar um instrumental, qual a posição correta para inserir determinado material na cavidade oral de alguém. Ela está relacionada com tudo, toda a prática odontológica de você sentar, de você estar posicionado na frente do equipo, do seu paciente, do seu auxiliar, para você evitar de você ter alguma doença no futuro relacionada ao trabalho, como é o caso das DORTS, que são as doenças osteomusculares por repetição, e das, né, que são as lesões por esforço repetitivo, que é bem comum na nossa área, especialmente na região de mão e de braço, porque a gente tende a trabalhar muito com os braços erguidos, e essa disciplina para ensinar exatamente a gente a trabalhar sempre numa posição confortável e que ao mesmo tempo não força as nossas articulações e tudo mais. Altamente importante pra gente. Agora, a última disciplina que a gente tem, que é das específicas desse ano, por enquanto, né, que aí a partir do segundo semestre, que aí vai ser o quinto semestre, que aí a partir do segundo semestre desse ano, que pra nós vai ser o quarto semestre, já começam outras disciplinas, é a disciplina de radiologia, que é basicamente fazer radiografia, tirar radiografia, estudar como ela acontece, onde é que ela, se ela é intrabucal, se ela é periapical, se ela é periapical, se ela é oclusal, se ela é diversos outros tipos aí, que é tudo pra gente poder entender no diagnóstico por imagem o que tá acontecendo com o paciente. Então a gente aprende desde a teoria de radiografia, desde até o que significa radiopacidade, radiolucidez, por que é mais claro, por que é mais escuro, como que as partículas absorvem o raio-x, o que é o raio-x, até identificar na própria radiografia, na própria fotografia que a gente tira do dente, o que é cada coisa, cada estrutura, o que tá normal, o que é uma anatomia dental, o que é uma patologia dental, ou seja, o que é normal da estrutura, o que não é normal, que tá ali. Então é muito importante porque basicamente também, assim como dentística, é um serviço que vai acompanhar a gente pra toda a vida, por toda a clínica, porque toda vez que a gente for realizar algum procedimento, a gente tem que tirar uma radiografia pra avaliar como é que tá
tanto o osso, quanto o dente, quanto as estruturas que sustentam o dente. Então são muitas matérias muito importantes. Bom, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, eu só falei das matérias desse semestre, então qualquer outra dúvida vocês podem me perguntar aqui embaixo que eu vou responder pra vocês. Ou então eu faço um vídeo, se vocês quiserem, sobre algumas dúvidas de vocês. As listas de materiais, eu já falei. As listas do próximo ano, assim que sair, eu falo pra vocês quais são. Manter o canal atualizado, que tá difícil, porque é bastante prova, é bastante seminário. Fisiologia mesmo tem muito seminário. Assim, é um seminário pesado, você tem que traduzir um artigo, aí você tem que colocar em apresentação de PowerPoint, explicar pro professor o que significa cada ponto, o que é bem difícil. Patologia, basicamente foram 4 provas num período de 4 meses, uma prova quase por mês. Então é corrido, é puxado. Em comparação ao ano passado, esse ano é menos matéria, porque são apenas 8, se eu não me engano. Ano passado tinha acho que 12, só que esse ano as matérias são mais puxadas, elas têm mais carga horária, elas têm mais provas, mais trabalhos. Fora agora a parte prática que a gente tem que administrar junto, que é a parte de dentística, de radiologia. Tem que estar ali também no laboratório, fazendo as coisinhas, que é tanto prática quanto teórica a nota. Então isso daí é o que realmente fica um pouco puxado no curso a partir desse segundo ano. Só que a gente já consegue ver qual que é a verdadeira profissão da gente, como é que é tudo. Isso então hoje, galera. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, só escrever aí embaixo. Um abração e até a próxima.